Do ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem, hoje, para começar a aula, eu queria começar agradecendo vocês. Agradecendo por terem se dedicado, se empenhado, estudado para fazer nossa provinha lá na plataforma, né? As notas foram surpreendentes. Vocês são demais. Vocês estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo a gente longe, eu tô vendo a dedicação de vocês, da família de vocês, o quanto vocês estão empenhados, e isso me deixa muito feliz como pessoa e como profissional. Quero agradecer imensamente o carinho e o apoio de vocês e da família de vocês, ok? Muito feliz, viu? O resultado foi muito bom, as notinhas de vocês foram excelentes. E para hoje, nós temos aulas de ciências. Nós já estudamos tudo sobre os animais, né? Nós falamos nas aulas passadas sobre os animais, como eles se reproduzem, como eles comem, como ele ajuda o ser humano. E na aula da partir de hoje, nós vamos falar sobre as plantas. Nós vamos ver plantas, como elas se reproduzem, qual é a utilidade da planta na vida do ser humano, na natureza. Vamos aprender coisa bem importante, que a planta faz uma troca com a gente, ser humano. Sim, a planta libera o oxigênio e a gente libera o gás carbônico. Nessa troca de gases, nós vamos ver o quanto é importante a gente cuidar, preservar da nossa floresta, das nossas plantas, o quanto as plantas fazem bem e são importantíssimas para o ser humano. Nós vamos estudar também, turminha, as partes das plantas. Aquelas que ficam fixadas no solo, as que ficam suspensas, que são chamadas de aéreas. Aqui tem plantas também que ficam dentro da água, que são chamadas de aquáticas. Nós vamos ver todas as espécies de planta que existem e como é a funcionalidade de cada uma. A gente vai ver também como as plantas são importantes na nossa alimentação. Vocês sabiam que a beterraba, a cenoura, elas são raízes e que elas dão assim por baixo da terra e vocês não sabem como elas são importantes na nossa alimentação, turminha? Ou seja, muita coisa bacana, importante agora nessa semana em ciências. Vamos lá para os nossos estudos, sempre com a mesma dedicação, empenho, carinho e amor. Estou aqui sempre que vocês precisarem. Beijos e vamos à aula. Tínhamos combinado, turminha. Hoje a aula é de ciências e nós vamos usar o livro, ok? Então, eu quero que vocês peguem o livro de ciências, abram na página 99 e vamos fazer juntinhos a leitura, ok? Vamos lá então? Construindo conhecimento, reino vegetal. Eu vou começar aqui para vocês lendo esse poema aqui que eu achei ele lindo, que está aqui no livro. Vamos lá acompanhar a minha leitura? Qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas, nascem novas folhas, das flores saem os frutos. Os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes, das sementes nascem novas árvores. As luzes do vagalume são estrelas na terra. E como o sol vem o dia, esquenta a mata, ilumina as folhas, tudo tem cor e movimento. Esse é um poema, galerinha, da Jussara Gomes. Vocês observaram como esse poema é lindo? Através desse poema a gente pode observar a grandeza e a bondade de Deus que ele teve com a gente através das plantas, não é mesmo? Aqui na página 100 diz assim: o reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae e é formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variados, sendo por isso bem diversificadas. Graças à sua independência alimentar e de muitas adaptações no seu corpo, elas conseguiram conquistar o ambiente terrestre e por meio das plantas e algas que a vida no planeta se mantém. Como os animais, as plantas também são seres vivos,
pois elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para viver e se desenvolver, as plantas precisam de solo, água, ar, luz e espaço. Algumas plantas, como a margarida, vivem por 1 ou 2 anos, no máximo, mas há também árvores que vivem por centenas de anos, como o baobá. Aí aqui no livrinho de vocês, na página 100, para quem não conhece a margaridas e o baobá, tem uma imagem aí, tá bom? Margaridas são flores, né, lindíssimas por sinal, e o baobá é uma árvore que ela chega a alcançar vários metros de altura. Turma, vocês estão vendo aqui essa latinha que tá bem aqui, com esses matinhos secos? Eu tentei fazer uma plantação para poder, quando chegasse no dia dessa aula, vocês observarem bastante como as plantas se reproduzem, como elas nascem. Então, eu quis eu mesma plantar para vocês verem como ela é. Eu tinha uma lata velha de tinta aqui em casa, eu peguei ela, ó, é uma lata de tinta. Aí aqui eu cobri ela com terra. Eu peguei uma terra preta, coloquei. Isso aqui não é mato, não. Isso aqui, o pai de vocês, os avós de vocês devem conhecer. Chama-se capim-santo ou erva-cideira. É uma plantinha medicinal que serve como calmante. Dela faz um chá bem gostoso. Aí, como que eu fiz? Eu fiz uns furinhos aqui debaixo da lata, uns furos aqui, ó, aqui por baixo, que é para poder entrar vento na raiz dela, que é para poder, quando eu molhar, sair água por baixo, para ela não ficar afogada aqui a raiz dela. Aí eu enchi de terra preta, aí fiz o buraquinho, enfiei a muda aqui, ó, galera. Enfiei a muda aqui e plantei. Ela tem mais ou menos uns 4 dias que eu plantei ela, que eu fiz especialmente para nossa aula. Ela tá sequinha assim, porque como ela foi arrancada de um lugar que ela já estava bem grande, até ela ocupar e ganhar vida de novo, é assim mesmo o processo. Ela tá sequinha, mas ela vai ficar legalzinha, olha, como já tá verde essa folhinha dela aqui. Então essa aqui é a nossa planta que eu fiz questão de fazer pra gente ver o processo dela de reprodução, de como ela vai ficar, ok, turma? Aqui, turma, a gente vai começar a observar, né, para ver como ela vai ficar e como toda a planta. E aqui, turminha, para vocês verem como ela toda planta para crescer, reproduzir e crescer bem bonita, ela precisa de ar, água, luz e calor. Então aqui na minha casa ela fica num local bem adequado para ela. De manhã cedo ela pega luz, né? Que é o sol fraquinho para ela, depois eu coloco na sombra. E agora eu vou molhar ela, ó, eu peguei uma água aqui, porque já tá na hora de molhar ela, ó. Então a tia vai molhar ela aqui, ó, para vocês verem que toda planta precisa ser bem cuidada para crescer forte, bonita e saudável. Toda planta precisa de ar, água, luz e calor. Vocês observaram lá fora a nossa plantinha, como é que ela está, né, gente? A gente vai ficar acompanhando o processo de desenvolvimento dela e na próxima aula eu já mostro para vocês como ela vai ficar. Voltando aqui para o nosso livro, na página 101, diz assim: curiosidades. Como as plantas produzem seu alimento? O processo de produção do alimento nas plantas se chama fotossíntese. Para a fotossíntese ocorrer, as plantas usam a água, o gás carbônico do ambiente, bem como a radiação solar como fonte de energia. A água é absorvida do solo por meio das raízes. O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Aqui a gente tem uma ilustração bem bonita, olha só. Gás carbônico e o oxigênio, é a troca que eu havia falado para vocês, né? A água aqui, ó, que ela precisa, que é a raiz dela. Aí a planta libera o oxigênio e recebe de volta o gás carbônico. E eu quero, turminha, que vocês na página 101, que vocês façam esse desenho. Se a gente estivesse lá na escola, a gente faria, não é? Eu gosto muito de fazer esse tipo de ilustração. Então, o que vocês têm que fazer na página 101? Observar aqui que tem o sol, a plantinha, fazendo a troca do oxigênio com o gás carbônico, a raiz dela, onde ela recebeu água. Vocês vão desenhar bem bonito e vai mostrar pra tia, tá bom? Vocês vão lá, façam esse desenho bem lindo, faz um colorido bem bonito também e pede o papai e a mamãe para mandar pra tia, tá bom? Já aqui na página 102, nós vamos ver as partes das plantas. Vamos lá na leitura?
Há plantas que são formadas por 5 partes: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Mas existem espécies que não produzem flores e outras que não produzem frutos. Elas também não apresentam os mesmos tipos de raiz, folha, caule e flor, ok? Aqui vocês têm, ó, um pezinho aqui de feijão. Aqui são plantas aquáticas. Aqui também tem outra plantinha e aqui tem uma árvore que a raiz dela é bem grande. Observa como a raiz dela vai lá no fundo, de tão grande que ela é. Cada parte da planta tem a sua importância. Saiba como é cada uma delas. Vamos lá ler de uma por uma. Primeiro, as raízes. Qual é a função das raízes? Fixarem a planta no solo e dele retirar água e sais minerais para alimentar o vegetal. Existem as raízes que servem também de alimento. Como eu comentei com vocês no início, olha aqui a cenoura que serve de alimento para a gente, tá vendo? Depois da raiz, turma, a gente vai ver o caule. A função do caule é levar água, sais minerais e alimentos para as outras partes da planta. E ela também serve para sustentar os galhos. As folhas, turma, fazem com que as plantas respirem, transpirem e embelezem os vegetais. Então, uma planta, ela respira através das folhas. Vou falar sobre as flores. Algumas plantas se reproduzem pelas flores, que dão origem a novas sementes. As flores são frutíferas, são fruteiras, nos dão fruta para a nossa alimentação. As flores de jardim enfeitam a vida em nossa casa. Os frutos guardam as sementes e servem de alimento, fornecem muitas vitaminas ao nosso organismo, presentes em grande parte das plantas. E eu quero fazer uma observação aqui, turma, que vocês precisam comer frutas, bastante frutas na alimentação de vocês, porque isso é ter uma vida saudável, tá bom? Pode comer seu docinho, suas balas, mas não esqueçam, nada de exagero. E aqui, turma, na página 104, nós vamos ver a classificação das plantas. Ou seja, existem plantas que de acordo com seu habitat, são classificadas como terrestres. São as que vivem na terra, presas no solo ou em rochas. As aquáticas são as plantas que vivem nos rios, mares, lagos e aquários. Elas podem viver mergulhadas na água. E aqui, por último, nós temos as epífitas. Nossa, tia, que nome difícil. Sim, são chamadas epífitas, mas também são chamadas popularmente de aéreas. Elas vivem no tronco de outras árvores e nas paredes também. Ok, turma? Vamos lá, turma. Aplicar aquilo que a gente acabou de aprender. A leitura é das páginas 99, 100, 101, 102, 103 e 104. E as atividades são da página 105, 106 e 107. E, ó, só para vocês não esquecerem de reproduzir o processo de fotossíntese lá da página 101. Lembra que eu pedi para vocês fazerem? Então, vocês vão na página 101, depois que fizer todos os deveres, vão fazer o desenho lá da fotossíntese igualzinho não, né? Do jeitinho de vocês, da página 101, tirar uma fotinha e pedir pro papai ou a mamãe enviar para mim, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.